Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo contando para vocês um pouco da minha experiência de uso prático das novas APUs Ryzen e dos novos CPUs Ryzen de segunda geração, 2200G e 2400G, que tem os gráficos integrados Vega 8 e 11 respectivamente, e os CPUs 2600, 2600X, 2700 e 2700X de nova geração, 12 nanômetros. No próximo vídeo eu vou fazer o mesmo tipo de conteúdo, porém falando dos CPUs de 8ª geração da Intel. Quais foram as minhas experiências de uso com 3 desses processadores. Aproveite essa pequena pausa para conhecer os nossos parceiros, Loja Terabyte Shop, os melhores hardwares e os melhores PCs gamer para todos os bolsos. Precisou de reparos em seus componentes? Conte com a GTEC Informática, orçamento sem compromisso. E para o Water Cooler Custom, importação sob demanda e soluções personalizadas, conheça e visite a Performance Solutions, os links estão na descrição. Então vamos lá pessoal, vamos começar com a experiência geral de uso das APUs. Por que a AMD chama de APU? Ela nomeia de APU aquele CPU que tem o chip gráfico integrado. Então será que a Intel tem APUs também? Porque os CPUs dela têm gráficos integrados. Então APU é apenas um termo que a AMD criou para distinguir os CPUs de CPUs com GPU integrada. Então a experiência de uso, em primeiro lugar, com as APUs R3 e R5 que eu testei aqui no canal. Vocês lembram que essas APUs no lançamento apresentaram um problema bem grave de desempenho, onde acontecia alguma bizarrice ali durante os testes que dropava o FPS para zero, congelava, ficava ali alguns segundos e voltava. E nisso a frequência da GPU também estava ali nos 1250, dropava para 400, ficava ali e subia. E ninguém entendeu muito bem o que aconteceu. E levou 2 meses aproximadamente para que a correção geral chegasse para várias placas-mãe. A placa-mãe que eu estava testando aqui, que era uma B350i Pro AC, acho que é Pro AC, eu não sei agora, é uma Mini TX da MSI. Essa placa recebeu a atualização mais rápido porque os usuários que estavam testando ela, que era eu, o Robson, o Giancarlo, reportamos isso para a AMD e para a MSI, e eles lançaram uma BIOS para corrigir esse problema temporariamente, uma BIOS beta. Então nós pudemos testar e ver o desempenho funcionando bem. Isso não foi só com a gente, tá? O Adrenaline também encontrou dificuldades lá fora. Eu vi testes daquele Santiago, alguma coisa, não lembro agora, onde ele mostrou também as mesmas quedas de desempenho. E depois a gente foi descobrir que a atualização do AGESA 1002A lançou uma correção para isso. Então, no início, as APUs estavam bem problemáticas e infelizmente eu falei, pessoal, não compra. Nesse primeiro momento eu recomendo que não comprem. E demorou 2 meses para eu falar, pessoal, agora pode comprar, porque as placas-mãe Asus, Gigabyte, ASRock, MSI começaram a receber atualização. E hoje várias delas já têm atualização com a AGESA 1002A para corrigir e melhorar o desempenho dessas APUs. Ok? Agora, de uma forma geral, eu gostei do desempenho das APUs, porque os gráficos integrados que vêm nela, hoje, são os melhores que existem no mercado. Se você compara com o gráfico integrado do 8700K, do 8600K, a Vega 8 é bastante superior, e a Vega 11 é ainda mais superior. Então, em termos de gráficos integrados, a AMD está indo muito bem, tá? Existem limitações dos gráficos integrados, é óbvio, você precisa ter uma quantidade de memória RAM um pouco acima do que tipicamente você teria, porque, vamos supor, você tem 8 GB de RAM que é o padrão, mas o gráfico integrado vai usar a memória da memória RAM, ele não tem memória dedicada como uma placa de vídeo, então se você aloca 1 GB para ele, o seu sistema vai ter apenas 7 GB de RAM. Se você aloca 2 GB para ele, que é o ideal, o seu sistema vai ter apenas 6 GB de RAM livre para outras coisas. Então essa é uma limitação que não apenas nas APUs da AMD, mas no CPUs Intel, quando você vai usar o gráfico integrado, você vai ter que alocar a memória e você vai ficar com uma memória menor para o seu sistema operacional. Então isso tem que ser levado em consideração. Fora que o uso do Dual Channel é fundamental para APUs. Sempre que você vai jogar nos gráficos integrados, o Dual Channel dobra a largura de banda.
Se em single channel uma RAM 2400 ela vai trabalhar ali com 16 GB por segundo, dual channel vai trabalhar com 32. Isso faz muita diferença. Eu postei um teste aqui no canal já mostrando isso. Uma RAM 2400, um único módulo, versus dois módulos 2400 fazendo dual channel, versus um único módulo de 3200 MHz. Qual ganhou? O dual channel de 2400 MHz ganhou de muito, de muito. Então o dual channel para gráfico integrado é muito mais importante do que frequência alta. É muito mais importante. Então isso também tem que ser levado em consideração por você que vai montar uma APU da AMD hoje. Eu preciso ter uma quantidade de RAM geralmente um pouco maior do que tipicamente eu usaria, porque eu sei que eu vou usar isso nos gráficos integrados, e é muito importante que eu faça o dual channel. E o dual channel é um pouco mais caro. Você comprar um único módulo de 8 GB hoje é mais barato do que comprar dois módulos de 4 GB. Geralmente é uns R$50 a mais fazer o dual channel. Você coloca na ponta do lápis, na balança do custo-benefício e vê se vale a pena para você. Para você. Bom, o desempenho da Vega 8 é muito próximo da Vega 11. Se você faz o overclock na Vega 8, eu achei isso bem interessante, dá para você fazer overclock, você encosta no desempenho da Vega 11 e até pode passar em alguns casos. Então, em termos de custo-benefício, a Vega 8 é a melhor opção. Porém, o 2400G é um CPU de 4 núcleos e 8 threads, equivalente ao R5 1500X na série passada. Que vocês lembram, eu fiz diversos testes com 1500X, empurrando muito bem uma 580, uma 1060. Então o 2400G empurra uma 1060 tranquilamente. Eu fiz testes aqui no canal mostrando isso. Para aquele cara que quer comprar a APU hoje para jogar nos gráficos integrados, mas daqui um ano, daqui 2 anos eu quero fazer um upgrade, quero colocar uma placa de vídeo, ele empurra. Olha os testes no Battlefield 1 multiplayer aí no canal, no Amiens, que é um dos mapas mais pesados, empurrando tranquilamente, com folga no CPU por ser 4 núcleos e 8 threads. Agora, o 2200G tem um custo-benefício melhor nos gráficos integrados? Tem. Porém, é um CPU de 4 núcleos e 4 threads. Ele é um pouco inferior em termos de CPU em relação ao 2400G. Então, pensando em futuros upgrades, o que eu recomendo hoje? 2400G. 2400G. Agora, pensando para você montar uma máquina básica para usar nos gráficos integrados e você pretende ficar por muito tempo ali sem se preocupar em upgrade, o 2200G, além de ser mais barato que o 2400G, o chip gráfico integrado é muito próximo. Beleza? Tem os comparativos aí no canal, você pode assistir Vega 8 versus Vega 11 e você vê a diferença e avalia se vale a pena. Para upgrade futuro de placa de vídeo 2400G, que é melhor que o R5 1400, que já empurrava bem, e é equivalente ao 1500X. Em breve a AMD deve lançar o Ryzen 2500X, se não me engano, e o 2300X, que serão CPUs que provavelmente vão ter frequências próximas aos novos Ryzen, de os 4 GHz, 4.1 GHz, e vão vir sem gráfico integrado, certo? Espero que sejam mais baratos que as APUs, aí vai ter um custo-benefício interessante para quem quer já de primeiro momento montar com placa dedicada. É que hoje, o que a gente tem para recomendar de AMD Ryzen abaixo dos R$1.000? O 2200G e o 2400G. Com os gráficos integrados, não tem jeito, é o que tem para oferecer hoje. 2200G e 2400G são 14 nanômetros ainda. A mesma litografia dos Ryzen da geração passada. A diferença é que elas têm um gráfico integrado e uma controladora de memória um pouco melhor. De forma com que a memória padrão das APUs hoje é 2933. Ou seja, facilitou você usar a RAM de alta frequência nessas APUs. Embora custo-benefício nem sempre é interessante você pôr 3.200 numa APU que custa R$450. Tanto que os meus testes com as APUs AMD foram com memória 2.400 MHz. Que faz mais sentido para a realidade delas. Mas enfim, então essas APUs elas são 14 nanômetros com memória padrão 2933. Permite frequências maiores por padrão. Porque esse era um dos problemas da AMD no ano passado. Primeira geração do Ryzen, a AMD tinha problemas muito graves com compatibilidade de RAM. Porque
Os usuários descobriram que era possível usar RAM de alta frequência e melhorar bem o desempenho dos Ryzen com isso, já que o One-Core é ligado com esse multiplicador da memória RAM. Se você usa 3200, o One-Core roda numa frequência maior. Isso faz com que o sistema interno do CPU trabalhe de uma forma mais rápida, aumentando a produtividade, o desempenho. Então os usuários estavam usando o RAM 3000 e 3200 e aí se depararam com um problema, porque as placas nem todas aceitavam memória RAM de alta frequência, apesar de informar que permitia overclock, mas eram mais problemas do sistema interno dentro do processador do que da placa-mãe. Então foram lançados updates de BIOS para atualizar o AGESA, que é o sistema interno, e assim foi melhorando tanto a compatibilidade de RAM quanto a possibilidade de uso de frequência alta. Porque tem essa questão também, cara. Às vezes você pegava ali uma placa-mãe para Ryzen, colocava módulos de RAM ali, sei lá, você compra sem ver nada, vai lá e coloca, às vezes não funcionava. Ou não dava boot, ou entrava no sistema, ficava dando tela azul. Isso estava acontecendo na geração passada. Ainda acontece hoje com menos frequência. Quando eu digo menos frequência, não é frequência megahertz, sim, com menos ocorrências. Então já melhorou bastante essa questão da compatibilidade de RAM, embora ainda aconteça. O que eu experimentei aqui nas plataformas com a BIOS atualizada é bem mais fácil rodar com memória RAM 3200 MHz, é bem mais fácil. Antigamente era um martírio, você colocava 3200 e ficava ali, pô, tem que reduzir para 3000. Tem que reduzir para 2966 para ele rodar, 2933 para ele rodar. Isso quando você não tinha que rodar com 2133, entendeu? Hoje já melhorou isso. Ainda tem o que melhorar, é claro. Então, os novos Ryzen, o 2600, 2600X, são CPUs de 12 nanômetros. São CPUs com uma litografia menor que as APUs e menor que os Ryzen de primeira geração. Isso possibilitou que os chips trabalhassem com frequências maiores. A gente vê que os CPUs Ryzen de primeira geração dificilmente passavam dos 4 GHz, os novos passam, e por padrão. Se você dá mais sistema de refrigeração, para isso você deixa os CPUs mais frios, eles sobem mais. 4.1, 4.15, 4.2 automaticamente. Então o CPU está mais refinado. E manteve aquela questão da memória padrão 2933. A RAM padrão no CPUs Ryzen de primeira geração era 2666, agora 2933. É um passo que a AMD deu para facilitar a compatibilidade com o famoso Kate 3200 que a galera sempre estava usando por aí. Então, sim, os Ryzen de segunda geração melhoraram bastante na questão de compatibilidade de RAM, estão mais estáveis, facilitam mais a utilização de RAM de alta frequência, mesmo quando não está no QVL da placa. O QVL é uma lista que a placa-mãe e o fabricante testou as memórias RAM e ele garante que vai funcionar perfeitamente ali. Eu já peguei memória RAM que não estava no QVL do fabricante e uso hoje sem problemas. No passado eu já tive muita dor de cabeça. Hoje já está melhor, ok? E quanto ao desempenho, cara, e posicionamento de preço, o 2600X hoje está na faixa dos R$ 1.099, ele é mais barato que o 8600K. O 2600 está, se eu não me engano, um pouco mais caro que o 8400 ainda. O 8400 ainda está num preço melhor, foi lançado antes, está mais estabilizado no mercado. Mas na parte de cima, o 2700X estava uns 1.500 e pouco. Está mais barato que o 8700K. Tem o diferencial de oferecer 8 núcleos e 16 threads. Aumentou um pouquinho o TDP do CPU, por conta de ter aumentado a frequência do CPU, né? Mas ele está mais barato e já vem com um cooler. Então são alguns diferenciais que a AMD oferece hoje. Todos os CPUs dela, mesmo os de 95 watts, estão recebendo cooler. Na geração passada isso não acontecia. Hoje, 2600X e 2700X 95 watts vem cooler. Pelo menos já economiza e funciona ali relativamente bem. Até dá para tentar fazer um overclock, mas geralmente vai esquentar bastante e eu não recomendo forçar tanto. Até porque os chips da nova geração do Ryzen, a segunda geração, já estão overclockados perto do limite. Você vê que os CPUs trabalham tipicamente acima dos 4 GHz e eu mesmo não consegui subir muito mais que isso.
no máximo para 4.2, 4.3 estourando. Que no boost normal ele já pega esses clocks aí. Então, de uma forma geral, o cooler funciona bem e permite que o CPU trabalhe com frequências legais. Mas quando eu coloquei um water cooler, e eu mostrei isso para vocês, a frequência aumentou. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a loteria do silício, a sensibilidade à temperatura dos novos Ryzen. Se você coloca um cooler melhor, ele esquenta menos e a frequência aumenta. Se a temperatura aumenta, a frequência cai. Se a temperatura baixa, a frequência sobe. É assim que funciona. E no water cooler, o CPU trabalhou tipicamente bem acima dos 4 GHz, estável e permitiu mais desempenho. Então, enfim, pessoal, encerrando esse vídeo, eu gostei do desempenho dos Ryzen de segunda geração. Eles melhoraram bem. Fiquei feliz que trouxeram coolers agora mesmo no CPU de 95 watts e de 105 watts. A Intel hoje não oferece CPU cooler acima de CPUs de 65 watts, como o 8600K e 8700K. São CPUs que precisam que você necessariamente compre um cooler para usar com eles, porque são CPUs mais quentes. E mesmo o cooler básico que a Intel oferece é bem mais básico do que o que a AMD oferece hoje. Aquele cooler box padrão da Intel é o mesmo já faz dezenas de gerações. Funciona bem? Funciona. Atende bem a necessidade do usuário básico. Mas eu já mostrei testes aqui, por exemplo, com o 8400, que num teste de estresse ele esquenta bastante. Ele não segura tanto assim, tá? Especialmente numa região mais quente, você pode ter dor de cabeça. E aí acaba obrigando que o usuário coloque ali um coolerzinho um pouco melhor, de 80 pila, de 100 pila, para segurar melhor a temperatura num ambiente quente, dentro de um gabinete fechado. E nesse ponto a AMD também está vencendo, na minha opinião, por oferecer coolers melhores. O Wraith Stealth é um coolerzinho já um pouco maior, o Spire já é um cooler bem grandão, e o Wraith Max, o Prism RGB já é um cooler bem mais robustão, com RGB e tudo para aumentar os frames, enfim. Pessoal, próximo vídeo eu vou falar sobre a minha opinião sobre o uso dos CPUs Intel de 8ª geração. Eu vou relacionar com esse vídeo. Então é importante que você assista os dois. Naquele vídeo eu vou falar como foi a minha experiência com o i5 de 8ª, o i3 eu infelizmente não consegui arrumar ainda, mas vou falar do i5 e do i7. E aí eu vou comparar e vou falar para vocês qual eu acho melhor em cada categoria, tudo bem? Então, um abraço a todos, dúvidas aqui nos comentários e até mais.